Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Ed Albuquerque de volta com mais um vídeo para o canal De Frente com o Ateu. Hoje eu quero reagir à fala temática deste teólogo presbiteriano Augusto Nicodemos. Vamos ver o que ele vai falar sobre esse tema. Jesus foi ao inferno tomar as chaves das mãos do diabo. É uma pergunta, né? Jesus foi ao inferno tomar as chaves das mãos do diabo? É isso que nós vamos saber. Vamos reagir a esta fala. Eu convido você a ficar comigo nesse vídeo até o fim para a gente ver o que ele falou. Se tem lógica, se tem fundamentação isso que ele falou, as coisas que ele falou nesse vídeo. E a gente vai reagindo ao decorrer do vídeo. Falou? Então é isso aí, bora pro vídeo. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Você que é novo por aqui, está assistindo agora nossos vídeos, já aproveita, vai se inscrevendo, acione os sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo assim que lançarmos no canal De Frente com o Ateu. Você que já é inscrito, assista o vídeo completo, deixe seu like, compartilhe e comente, ok? Então, bora para o vídeo. Vamos ver o que o senhor Augusto Nicodemos vai falar aqui sobre essa suposta ida de Jesus ao inferno. Aham. Minha saudação a você, Kleber, que nos escuta. E vamos tentar responder aqui a sua pergunta, começando com um esclarecimento, que esse ensino, ele não se originou nas Assembleias de Deus. E também eu não sei se todas as Assembleias ensinam isso, que Jesus, depois da morte, desceu ao inferno para tomar as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo, não é? Então, só para começar o vídeo aqui, para a gente começar já falando, o Augusto Nicodemos é um dos teólogos de peso no Brasil. Sabemos disso. Sabemos que ele é um homem formado, tem faculdades, é um teólogo formado, é um homem que tem muito peso, é um acadêmico. Então ele tem muito conhecimento. Ele não é um analfabeto, ele não é um ignorante, um leigo. Ele não é uma pessoa sem informações. Tá? Agora eu sim, eu não sou um acadêmico, eu não tenho faculdades, eu não sou um teólogo formado com gabarito, enfim, tá? Mas eu tenho a minha liberdade de expressão e eu vou expressar o meu posicionamento, meu ponto de vista, o que eu acho e o que eu penso sobre a fala dele, tá bom? Então, já fica comigo aí, fica ligado que a gente vai falar muita coisa aqui nesse vídeo. E agora vamos soltar o vídeo, a fala dele. Na verdade, essa questão de Jesus descer ao inferno, ela já foi discutida nos primeiros séculos da igreja. Apenas para você ter aqui uma ideia, o credo apostólico, que data aí do século II, século III, por aí, ele diz assim, na parte que se refere a Jesus Cristo: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e mortos. Você perceba que os cristãos, no período pós-apostólico, quando elaboraram o credo apostólico, quer dizer, o credo, o creio que está baseado no ensino apostólico, eles incluíram no que fala a respeito de Jesus, que depois da morte ele desceu ao Hades. A palavra Hades significa local dos mortos, mas também às vezes é usado no sentido de inferno. Então, desde cedo, então, já havia esse debate, não é? A respeito de onde Cristo foi depois da sua morte. Então, essa é a questão que eu vou tentar responder aqui para você, Kleber, e para os demais ouvintes que têm alguma dificuldade com isso.
Isso sempre foi motivo de debate. A Bíblia toda, principalmente o contexto teológico do Novo Testamento, sempre teve muitas divergências no meio do cristianismo. A Igreja Católica, ela não se detém a discutir esses pontos teológicos. Não, ela não se detém a isso. Ela não perde tempo com isso. Quem mais perde tempo são os evangélicos que que eles acham que são mais inteligentes do que os teólogos católicos. E tudo que eles falam, tentam falar, como eu disse antes, o Nicodemos é um cara extremamente culto, né, conhecedor, mas tudo que eles vão falar são coisas da cabeça deles, que eles tentam achar, que eles tentam entender por si próprio. E sempre usando as fontes dos pais da igreja, né? Os pais da igreja, né? Sempre. Tá? Então, realmente é uma coxa de retalho, mas vamos para frente. O grande ponto é esse. Aonde Cristo foi depois da sua morte? A minha convicção, Kleber, é que Cristo, quando ele morreu, quando Jesus morreu naquela cruz, e ele foi ao Pai. Ele, em espírito, ele foi para a presença do Pai e lá ficou aguardando a sua ressurreição, que aconteceu no domingo pela manhã. Como é que ele foi ao Pai se ele era o próprio Pai? Como ele foi ao Pai, seu Nicodemos, se ele era o próprio Pai? Ou você não crê? Ele era o próprio Deus encarnado. Então como é que ele pode ter ido ao Pai se ele mesmo era o próprio Pai? São dois pais, então? Tá? E outro ponto interessante. Jesus não ressuscitou no domingo. Segundo uma cronologia textual, Jesus não morreu no sábado, ou seja, não morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Porque Jesus, segundo os textos bíblicos do Novo Testamento, segundo as narrativas, ele era judeu. Ele nasceu sob a lei judaica, ou as leis judaicas. Então, no dia da morte dele, segundo o texto de João capítulo 18, era um dia, né, que antecedia a Páscoa dos judeus. Os judeus nunca comemoraram no seu calendário judaico, calendário de festas, nunca comemoraram uma Páscoa no domingo. Sempre é um dia antes, tá? Sempre um dia antes, tá? Então o que ocorre? Jesus morreu às vésperas da Páscoa. E segundo o calendário judaico, seria uma quarta-feira. Então, ele morreu na quarta, foi sepultado ao finalzinho da quarta, aí permaneceu quinta, sexta e ressuscitou no sábado, no final do Shabat. No final do Shabat. O que é o final do Shabat? O final do Shabat é entre as 5 e as 6 horas do sábado, do nosso calendário. Sábado, aí fica entre as 6 horas da tarde, já no finalzinho, na virada das 6 horas da tarde, no crepúsculo. Aí já é o primeiro dia da semana dentro do calendário judaico. Então Jesus, segundo essa cronologia judaica, ele não morreu numa sexta-feira. E nem muito menos ressuscitou no domingo. Tá? Porque para Jesus morrer na sexta-feira e ressuscitar no domingo, não dá 3 dias e 3 noites. Não dá. Isso aí os teólogos eles não têm honestidade para esclarecer, para aceitar isso aí.
Até porque Jesus não era cristão, ele não morreu dentro de um calendário cristão, ele morreu dentro de um calendário judaico, tá? Dentro de um calendário judaico. Para isso eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu fui investigar as fontes dentro do judaísmo, o judaísmo neotestamentário, né? Esse judaísmo que aceita o Jesus como Yeshua, tá? O judaísmo da nova aliança, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que o Nicodemos vai continuar falando aqui. Então, não creio que ele tenha ido nesse período, durante esses 3 dias, que ele tenha ido ao inferno ou a qualquer outro lugar. Na verdade, ele morre e então ele vai para a presença do Pai, ali fica aguardando a ressurreição que se deu ao 3º dia, no domingo pela manhã, quando então novamente o seu espírito se une ao corpo e ele ressurge glorioso, vitorioso, saindo da sepultura, né? Deixa-me trazer algo. Então, como eu expliquei para você, isso aí é uma invencionice religiosa católica. Isso aí foi a Igreja Romana que criou essa data, colocou em cima da data, a data judaica, como uma substituição às datas do calendário judaico, tá? Então, isso é uma suposição de que tenha existido esse personagem mitológico, literário, Jesus, tá? Isso é uma suposição. Suponhamos que ele tenha existido. Então, se hipoteticamente ele existiu, então ele não morreu numa sexta-feira, tá, seu Augusto Nicodemos? Ele morreu numa quarta-feira, porque não dá 3 dias. Não dá. Conte comigo. Conte comigo. Ele morreu sexta-feira, às 3 da tarde. Foi retirado do madeiro. Foi sepultado antes da chegada do Shabat. Antes. Então ele deveria ter sido sepultado pelo menos às 5 horas da tarde. Isso no calendário, dentro da cronologia de tempo do Oriente Médio, lá de Israel, o que é totalmente contrário com o horário daqui, tá? O horário daqui não é o mesmo de lá de Jerusalém, de lá de Israel. É bom pensar, é bom analisar isso, tá? Então vamos lá. Aí foi sepultado às 5 horas da tarde, tá? Então, para ele ficar 3 dias, de acordo com os textos, tem vários textos onde ele mesmo diz, tá, que ele daria um sinal, não outro sinal, mas o sinal de Jonas, e o filho do homem seria, né, morto, entregue, e ele seria morto, e ele permaneceria 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou seja, na sepultura. E aí, se nós contarmos pela contagem do senhor Augusto Nicodemos, que Jesus morreu na sexta-feira, que é uma contagem católica também, então ele passou sexta à noite, sábado à noite. Ó, sexta à noite, aí sábado, né? O dia, aí sábado à noite, aí domingo de manhã ele já levanta. Então não dá 3 dias e 3 noites. Entende? É uma grande contradição nisso aí e os camaradas não prestam atenção. Aí o cara sobe, vai lá para a glória, para o trono do Pai, vai esperar dar esses 3 dias para ele poder ressuscitar, né? Umas evidências para você, Kleber, e demais ouvintes, disso que eu estou dizendo. Primeiro, aquela declaração que Jesus fez ao ladrão quando estava na cruz, o ladrão que se arrependeu. O ladrão reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e disse a Jesus, na agonia da morte, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus disse ao ladrão que depois da morte, ali naquele mesmo dia, o ladrão e ele estariam no paraíso. O paraíso não é o inferno. O paraíso é o local da presença de Deus, da bem-aventurança, da felicidade,
onde Jesus foi depois da sua morte e o ladrão arrependido foi com ele também. Então foi para lá que Jesus foi depois da morte, não para o inferno. Nesse mesmo capítulo de Lucas, que é o capítulo 23, no versículo 46, nós lemos que Jesus, ao morrer, ele disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, a expectativa de Jesus, quando morresse, é que seu espírito iria para o Pai, estaria lá nas mãos do Pai e não no inferno ou em qualquer outro lugar. Então, essas duas passagens, onde nós temos as próprias palavras de Jesus, elas esclarecem aonde ele foi depois da morte. Ele foi para as mãos do Pai, né, que é o paraíso, local de gozo e de alegria na presença do Senhor. Outra coisa que eu queria dizer, Kleber, é que nenhuma das passagens que são usadas por aqueles que acreditam que Jesus foi ao inferno depois da morte, elas realmente provam esse ponto. São três passagens fundamentais. A primeira delas está em Efésios capítulo 4, verso 9. Deixa eu abrir aqui. Efésios capítulo 4, verso 9. Olha, eu não tenho acesso às fontes que o canal da Multiversal Flaviana, eu não tenho o acesso às fontes que eles usam para colocar as suas ideias de que o Novo Testamento é uma obra puramente flaviana, né? que fora escrita depois do ano 70, muito depois do ano 70, com uma mentalidade retroativa, como se eles estivessem escrevendo ali no período em que tudo estava ocorrendo, tá? Então veja só, o Nicodemos, ele é um cara que tem acesso a esses documentos, mas por que ele não é honesto ao ponto de saber que o Novo Testamento é uma criação literária, intencional, e que nunca houve um Jesus pessoal, uma pessoa de fato, que tudo não passa de uma criação literária. Esses camaradas, eles têm acessos, eles têm conhecimento, eles têm condições, mas eles não admitem tais verdades. E o pior de tudo, eu não preciso de provas arqueológicas, teológicas, eu nem preciso de documentos para me certificar de que esse Jesus não passa de uma farsa. A farsa de um mito, de uma invencionice teológica, de uma invenção literária. Porque, na verdade, ele não confirma as suas promessas que estão contidas nos 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Ele não confirma. Não confirma. E todo cristão, seguidor desse Jesus literário, não consegue provar a existência desse Jesus através do cumprimento das promessas que são delegadas, que são outorgadas por esse pseudo-Jesus aos seus seguidores. Entende? Como, por exemplo, está escrito lá em João 14:13, que todo aquele que crê em Jesus farão as mesmas obras que ele fez, e ainda as farão maiores. Entende? Eu não vejo nenhum cristão fazendo obras maiores do que as que estão catalogadas nos evangelhos, que foram feitas por Jesus. Então por aí já fica descartada a possibilidade da existência desse Jesus. É por isso que eu sou um ateu. O ateu, ele não precisa de muita coisa. Ele não precisa de livros, ele não precisa de documentos, disso, de mais aquilo. Não. O que a gente precisa para a gente acreditar
O que um ateu precisa para se converter, para acreditar na existência desse personagem, Jesus, também do personagem Deus, é de fatos. A gente precisa ver fatos. Só isso. Se existir algum crente que consiga provar para nós, fazendo milagres, milagres tais, que nos convença, como por exemplo, eu vou citar aqui 3 milagres somente, 3. Ressurreição. Se um crente conseguir ressuscitar um morto, já é um grande feito. Se ele conseguir devolver uma parte do corpo de um amputado, opa, aí já está 90% já garantindo a conversão de um ateu. E se ele conseguir, né? Se ele conseguir curar, por exemplo, uma microcefalia, uma síndrome de Down, qualquer uma dessas 2 doenças, cara, eu me converto na hora. Fica provado, fica claro que existe realmente Deus, que existe Jesus. Mas se o crente ficar só no blá blá blá, só no migué, só na fumaça, não adianta. Não adianta, o cara pode estudar 10 anos de teologia, ter cursos e mais cursos, pilhas de livros, mas ele não consegue provar, a existência do seu Deus através de fatos, e não consegue resolver os problemas da humanidade. Então, de que adianta o cara vir dizer que Jesus existiu, tentar provar por A mais B a existência dele, por isso, por aquilo? Não tem sentido. Entende? Vamos lá. Quando o apóstolo Paulo está falando da origem dos dons espirituais, e ele diz o seguinte a respeito de Cristo, que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo estou lendo aqui a partir do verso 7, né? Efésios 4, 7. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí Paulo pergunta, ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Então essa declaração de Paulo de que Cristo havia descido até as regiões inferiores da terra é tomar... Outro mito. O Paulo. Nunca existiu nenhum Paulo. Nunca existiu. Não tem provas arqueológicas. É outro mito. Tudo é mito, meu amigo. Tudo. Dentro do Novo Testamento, algumas pessoas existiram. Como, por exemplo, Pôncio Pilatos, de fato existiu. Tá? Alguns Césares também existiram. Agora, os personagens que envolvem, que desenvolvem as crenças religiosas, esses aí nunca existiram. Né? Por exemplo, Jesus, os 12 discípulos, o próprio Paulo, nenhum deles existiram. E aí o camarada pega esses pseudos escritos para tentar usar como prova de que Jesus foi, né, de que ele morreu e... por alguns como se uma referência ao inferno. Mas não pode ser, porque está pressupondo que o inferno é um local geográfico que fica nas regiões inferiores da Terra, quando em nenhum lugar a Bíblia diz que o inferno a localização do inferno é no centro da Terra, né? Um local quente onde as almas são atormentadas lá. Não faz sentido isso. Essa expressão, regiões inferiores da Terra, significa simplesmente a sepultura. Paulo está dizendo que aquele que subiu, ressurreto, foi o mesmo que morreu e foi sepultado. Regiões inferiores da Terra significa somente isso. Outra passagem. Agora, o mais interessante é que esse Paulo, ele nunca falou nada sobre os milagres de Jesus, sobre o ministério de Jesus. E Paulo não nasceu 10 anos, 20 anos depois de Jesus, não, tá? Paulo era contemporâneo de Jesus. Por que Paulo nunca falou nada sobre o ministério de Jesus?
Por que será? Ele nunca falou nada sobre os discípulos, sobre o movimento que ocorreu em Jerusalém, sobre a crucificação, sobre o julgamento. Paulo nunca falou sobre o julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos, por Herodes, pelo próprio Sinédrio, né? Paulo nunca relatou nada sobre isso. Parece que ele não estava na Terra nesse momento. Em que planeta você vive, Paulo, para você não ter registrado nada? Você teria ganho, cara, muito mais credibilidade se você tivesse falado do ministério, né, pessoal desse Jesus, se você tivesse citado algum momento em que você teria visto ele pessoalmente. Mas só que Paulo não registrou nada sobre isso, nada absolutamente, entende? Eu fico assim, sabe, de boca aberta. Porque como é que eu posso existir no mesmo período de tempo em que uma personagem tão importante, né, uma personagem pública tão importante no cenário mundial, tá existindo, tá atuando, e eu não registrar nada sobre ele? Eu só vou registrar coisas depois da sua morte, de um possível encontro mítico com ele, místico, encontro místico. Então, pessoal, são essas coisas que os crentes não param para refletir, para questionar, não tem uma mente crítica para analisar isso aí, entende? É outro mito. Agora, esse camarada, esse Augusto Nicodemos, ele fala assim com tanta maestria, com tanta tranquilidade, como se tudo que ele lê no Novo Testamento são fontes, é confiável, entende? Parece assim que ele tem uma segurança muito grande nos escritos do Novo Testamento de que são confiáveis. O contexto nos ajuda a entender. No verso 20, Pedro continua dizendo que esses espíritos em prisão foram desobedientes noutro tempo, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Ora, a interpretação mais simples dessa passagem é que Cristo estava em Noé, pregando através de Noé a geração da sua época. Esses espíritos em prisão são as pessoas vivas na época de Noé, que ouviram a pregação do Evangelho através de Noé, que estava cheio do Espírito de Cristo. Noé estava cheio do Espírito de Cristo. Agora, que pregação mais fuleira é essa de Noé, né? Poxa, não é possível. Não é possível, gente. Que Noé pregou para quantas pessoas? Noé pregou para quantas pessoas mesmo? Só para 20, para 100 pessoas? Durante quantos anos? 100 anos? Noé viveu aí pelo menos, vamos lá, suponhamos, vamos pegar aí a fábula, o mito, e vamos analisar aqui como se fosse real. Não é possível que a população antediluviana contemporânea de Noé fosse menos que 5.000 pessoas. Não, era muito mais, muito mais. Seria muito mais. 1 milhão de pessoas, vamos lá. Porra, e Noé pregou para esses, vamos lá, 1 milhão de pessoas e ninguém se converteu. Ninguém se converteu. Por que será? O que será que esse povo tanto era tudo ateu? Porra, aí pregou para os ateus, olha, cara. Descobri. A geração antediluviana era ateísta. Eles eram todos ateus. É verdade. E tem mais. Por que Noé não usou
os poderes miraculosos do Espírito de Cristo. Porque os apóstolos tinham esses sinais, né? Curavam, levantavam os paralíticos, davam vista aos cegos, etc, né? E por que Noé não fez nenhum milagre, já que ele estava possuído pelo Espírito de Cristo? Você está vendo como não tem sentido, como é uma grande contradição? Então é a mesma coisa que acontece hoje. Os crentes de hoje querem pregar, mas eles não têm poderes nenhum para operar nenhum milagre. É por isso que eles não convencem ninguém. Só convencem os retardados. Eu duvido convencer um ateu. Duvido convencer um ateu da existência desse Deus, desse Jesus. Então, o Noé não tinha poder nenhum. Noé pregou para ateu. E aí, como é que pode convencer os ateus? Tá explicado, pessoal? Agora descobri, tá certo. É por isso que Noé não ganhou ninguém, porque eram todos ateus. Tá? Então, pessoal, eu não vou terminar mais o vídeo, porque já tá longo demais. Mas é isso aí. Tem muitas coisas aí que não bate, que não tem sentido nenhum. A verdade, religião é uma grande coxa de retalhos. Não adianta você buscar razão para justificar, para validar as crenças, porque não tem o menor sentido. E eu volto a reiterar, tudo que a gente precisa não é de discursos bonitos, não é de palavras bem colocadas, né, bem elaboradas, conceitos, ideias, não. O que a gente precisa é de provas. Faz prova para me ver. Opera milagres, opera sinais para a gente ver, resolve os problemas da humanidade para a gente ver. A gente não vê os cristãos, os teólogos fazendo milagres. A gente vê os teólogos usando malabarismos, né, mentais, argumentações. É só isso que a gente vê. E é isso que convence os tolos que vão encher os templos das igrejas. Me desculpem, amigos, não quero ofender, mas quero ser sincero. É como se fossem crianças que se deixam levar pelo que ouvem desses falsos mestres. São teólogos que são, na verdade, engenheiros de obra pronta. Tá? São engenheiros de obras prontas. É isso. Teólogo é um engenheiro de obra pronta. Ele não prova porra nenhuma, ele não consegue provar nada através de sinais, de milagres. Isso tudo que ele prova é aqui, ó, no blá blá blá, argumentações falazes. Tá bom, meus amigos? Então tá aí mais um vídeo para o canal De Frente com Ateu, reagindo à fala do senhor Augustus Nicodemos.